Olá, muito boa noite para todo mundo. Do outro lado do rio, um bugio mais encorpado se adiantou do bando e roncou na intenção de defender a sua ribeira. Mas a comitiva pioneira do Terra Viva DBO na TV atravessou a fronteira e agora, estando arranchada na Fazenda da Figueira, ajunta a pionada para mais uma função novidadeira, que começa com a apresentação da nossa prosa abrideira do dia. A companheira fazendeira que acompanha esta nossa lida novidadeira já está mais do que saberizada do tamanho da paulada que foi o fechamento da porteira da China para a carne bovina brasileira, que durou do começo de setembro até o meado de dezembro do ano passado. Mas só agora, com o tempo correndo, é que a gente está tendo os números certos para pesar e medir o padecimento provocado por esta enorme trapeira, né? Pois então, de acordo com a SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Agricultura, do dia 15 em diante, depois da autorização para a retomada da exportação e até o final do último mês de 2021, o Brasil vendeu para o gigante lá do Oriente Distante um volume total de 6.790 toneladas, incluindo nesta conta o produto in natura, a carne industrializada e ainda os miúdos de boi. Logicamente que mesmo considerando que o comprador chinês voltou para o mercado virado de fome, querendo compensar o tempo perdido, esta quantidade exportada só na metade derradeira do mês, não foi suficiente para recolocar o país asiático na ponteira da relação dos maiores importadores da carne brasileira. Juntando China e Hong Kong, os embarques feitos para lá somaram 15.400 toneladas, o que significou o terceiro lugar na lista. Quem continuou ocupando a liderança foi, pela segunda vez seguida, os Estados Unidos, que levaram daqui para lá 30.300 toneladas. Aí contando o mês inteiro, é claro, né? E repare o amigo boiadeiro que, comparando com o que tinha sido registrado em novembro, as nossas vendas para o mercado da Norte América aumentaram nada menos que 94%. De acordo com o pessoal do CEPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc de Piracicaba, aqui no estado de São Paulo, a parte principal da explicação para este resultado é que o gigante nortista, que é o maior produtor mundial de carne bovina, exporta o produto de maior qualidade e importa em grande quantidade cortes de menor valor comercial. Além disso, por conta da atual situação cambial, com o dólar em alturas estratosféricas em relação ao real, para ele está sendo altamente lucroso comprar aqui da gente, porque sai barato e dá para vender lá por um preço excelente. E antes de arrematar, só para não deixar ninguém curioso, quem ficou no terceiro lugar entre os nossos maiores clientes foi o Egito, que em dezembro importou 17.700 toneladas, ou 331% a mais do que em novembro. Todo ano, o companheiro boiadeiro brasileiro gasta tempo, serviço e mais de meio caminhão de dinheiro para tentar controlar o ataque do carrapato. Mas o desgramado arruma jeito de se defender e voltar mais forte ainda para infernizar a vida do gado e do dono. Aí, para ajudar o fazendeiro na luta contra esta grande consumição, o pessoal da Embrapa Gado de Corte de Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, resolveu investir num artigo que é tiro e queda para resolver essa questão. É a informação. E quem vai contar essa história para a gente é a nossa companheira jornalista Regina Dourado. Oi, Regina, seja bem-vinda ao rancho. Oi, Sidney, boa noite para você e uma boa noite para todo mundo. Hoje nós vamos conhecer uma plataforma que reúne conteúdos e serviços que ajudam no combate ao parasita na produção animal. Ela é conhecida como o Museu do Carrapato. E para entender melhor como que essa ferramenta funciona, eu converso agora com um doutor em Ciências Biológicas e pesquisador na Embrapa Gado de Corte, o Renato Andreotti. Oi, Renato, muito bem-vindo ao nosso bate-papo. Olá, tudo bem? Tudo certo, Renato. Vamos lá. Para começar, como surgiu a ideia dessa plataforma? Como que vocês identificaram essa necessidade nos produtores? A plataforma ela é interessante do ponto de vista de uma comunicação mais rápida por parte do produtor para ter acesso às informações na tomada de decisões que ele precisa ter na sua propriedade. Então, a gente agregar essas informações online ficou interessante para o produtor conseguir resolver rapidamente
as suas questões. Certo, Renato. E o Museu do Carrapato, ele tem ali publicações, conteúdos técnicos e também oferece prestação de serviço ao pecuarista, certo? Como é que funciona esse atendimento? O produtor, ele tem as informações diretas e ele consegue, então, acessar não só os artigos publicados, mas documentos publicados pela Embrapa Gado de Corte, em português, e com uma agenda e com um texto técnico voltado para o produtor e técnicos da cadeia produtiva de bovinos, e a partir daí ele consegue também conversar com o nosso um grupo técnico e fazer perguntas e ter acesso também à discussão sobre a resistência do carrapato aos acaricidas. Certo. Outro ponto importante da plataforma é que ela ajuda a identificar diversas espécies de carrapatos, até mesmo por conta dessa prestação de serviço ao pecuarista. Você sabe dizer para a gente quantas espécies já foram identificadas aí por meio da plataforma? Bom, no Brasil, nós temos, então, em torno aí de 77 espécies de carrapatos. O que a gente faz é, primeiro, acompanhar, junto com os pesquisadores brasileiros, essa construção de informações sobre as espécies presentes no país. Mas nós temos também espécies de carrapatos de outros lugares, da África, da Austrália, Estados Unidos, México, disponíveis na nossa plataforma. Mas também a gente recebe esses carrapatos dos produtores e a gente identifica e passa informação e observações com relação a cada espécie identificada para eles. E, Renato, os pecuaristas já estão cansados de saber que o carrapato, assim como outros parasitas, causam diversos prejuízos para a pecuária. Mas também é importante falar que existem algumas espécies que podem ser uma ameaça para a saúde humana também, não é? Exatamente. Tem carrapatos que picam o ser humano e podem transmitir patógenos. E com relação a isso, a gente também trabalha levantando informações de pesquisa e informando os cuidados que as pessoas devem tomar ao ter contato com os ambientes com risco de infestação de carrapatos, né? E por isso a importância de se ter um espaço como esse do Museu do Carrapato, que dissemina o conhecimento de forma gratuita para todos. E como funciona essa parte da pesquisa de vocês? Existe um grupo de pesquisadores que ficam atentos apenas ao que chega da plataforma? Exatamente. Nós trabalhamos com estudantes de mestrado e doutorado do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, onde eu oriento projetos de pesquisa lá também. E com isso nós temos pessoas dando orientação, informando, fazendo identificação de espécies de carrapato e também a gente faz testes, bioensaios para informar sobre resistência dos carrapatos aos acaricidas disponíveis no mercado. E tudo isso é gratuito para o público em geral, mas principalmente voltado para os produtores. Certo. Vocês tiveram alguma surpresa, Renato, com informações que foram chegando na plataforma? Teve alguma novidade para vocês? Olha, o que chama muita atenção é a necessidade de informar as pessoas com relação aos riscos que elas estão correndo no campo. Não só o produtor, mas os trabalhadores rurais, as pessoas que fazem turismo rural ou em parques, elas correm muito risco com relação, principalmente com relação a dois agentes. O agente da febre maculosa brasileira, que nós temos aí os dados do Ministério da Saúde, que para cada 10 pessoas identificadas com diagnóstico positivo, 4 morrem dessa doença, e existe tratamento para isso. Isso significa que essas pessoas não receberam informação a tempo para salvar as suas vidas.
Então, isso é uma questão muito importante. E a outra é a doença de Lyme, que ela está circulando em espécies de carrapato na natureza e pouco se conhece até o momento do tamanho desse problema no Brasil. Certo. E existe uma procura, Renato, do público urbano também na plataforma? O público urbano está relacionado muito com estudantes. Inclusive, a Embrapa Gado de Corte está fazendo agora um convênio com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, um trabalho piloto para a gente desenvolver uma proposta pedagógica para treinamento de professores de ciências nas escolas de primeiro e segundo graus, para que eles possam difundir essas informações junto aos alunos das escolas públicas. Certo, bacana, Renato. E para encerrar o nosso bate-papo, seria interessante falar se existem ou se vocês estão estudando outras ferramentas como essa do Museu do Carrapato, para lidar com outros parasitas ou até mesmo com outras doenças que prejudicam a pecuária ou outros setores. A Embrapa ela trabalha com as demandas da sociedade via Ministério da Agricultura. Dessa forma, tem outros estudos em andamento para outras doenças. O nosso grupo trabalha basicamente com carrapatos, porque a partir dele nós temos várias ações de pesquisa, como, por exemplo, desenvolvimento de vacina contra carrapato, manejo para o controle do carrapato sem acaricidas, que é o nosso sistema Lonitic, e o controle estratégico, que é a principal ferramenta que é usada para o controle químico. Então, só isso já dá um volume de trabalho bem grande que a gente não tem perna para estender para outros agentes, né? Eu imagino. Renato, muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, pela sua participação. Te espero numa próxima para falar desse ou de outros assuntos. Ok, o Museu do Carrapato que agradece. Obrigada. E eu vou ficando por aqui, mas semana que vem eu volto. É com você, Sidney. Tá certo, Regina. Muito obrigado, então, por mais essa sua importante contribuição aqui para o Terra Viva DBO na TV. Até a próxima. A ponteira da comitiva já está desapiada e, tendo a culatra chegado também aqui na beira dessa guarda-lindeira da estrada, a gente faz agora uma parada ligeira para retomar ali da marchadeira dentro de instantes. Aguarde. Tendo trocado o alazão tostado, que estava cansado, por uma nova montaria, a gente segue firme no rumo da freguesia e, enquanto o gado vai marchando no seu passo sossegado, a gente aproveita para pegar na empreita de fazer um resumo do caso que foi passado no mercado dos insumos. E hoje eu vou trazer um balanço com relação à situação da soja no mercado brasileiro. A Conab trouxe revisão para baixo na produção brasileira e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, também trouxe uma revisão para baixo na produção brasileira e em importantes países da América do Sul, como Argentina e Paraguai, e a situação das cotações nessa primeira quinzena do mercado brasileiro. Bom, com relação à estimativa da Conab, onde nós tivemos a revisão para baixo, essa revisão ela veio puxada principalmente pela situação nas lavouras ao sul do país, mais especificadamente as lavouras do Paraná. A Conab trouxe uma queda de 2,3 milhões de toneladas na produção brasileira no relatório divulgado agora em janeiro, com relação ao de dezembro, estimada hoje em 140,5 milhões de toneladas. No Paraná, como eu citei, a produção caiu 2,26 milhões de toneladas, então toda essa queda de 2,3 milhões de toneladas ela veio praticamente puxada pela situação das lavouras no Paraná. Com relação ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, no seu reporte mensal de balanço entre oferta e demanda global, nós vimos uma queda mais forte um corte mais forte com relação à produção brasileira. O USDA trouxe a estimativa de janeiro para 139 milhões de toneladas produzidas pelo mercado brasileiro na safra 21-22, contra 144 milhões de toneladas no relatório de dezembro. Então, uma forte quebra, segundo o USDA, expectativa de uma produção bem menor, puxado pela situação das lavouras no sul aqui do país e também expectativas de entraves, pensando no período de colheita que se iniciou agora no centro-oeste do Brasil. Bom, com relação à Argentina e Paraguai, o USDA trouxe também revisões para baixo em função
da forte estiagem que atinge os países. Com relação à Argentina, a produção saiu de 49,5 milhões de toneladas estimado em dezembro para 46,5 agora no relatório de janeiro. E para o Paraguai, a estimativa inicial de dezembro de 10 milhões de toneladas foi revisada para 8,5 milhões de toneladas. Com toda essa movimentação para baixo nas expectativas de produção na América do Sul, o mercado trabalhou firme ao longo desses 15 dias de janeiro e a cotação da saca de soja nos portos aqui de Paranaguá, no Paraná, tiveram uma alta em 30 dias de 3,8%, negociada hoje a R$ 178 por saca. Além dessa situação da revisão para baixo na produção da América do Sul, o câmbio em patamares bem elevados, operando praticamente ao longo do mês inteiro acima dos 5,50, também colaborou com a questão dos preços no mercado brasileiro e um ritmo mais forte de exportações para a soja nesse período de dezembro e janeiro, comecinho, virada de ano aí, praticamente. Para curto e médio prazo, nós acreditamos em um cenário de preços ainda firme, puxado por essas revisões para baixo, porém, quedas pontuais não estão descartadas, principalmente com o avanço da colheita e maior disponibilidade aqui no mercado interno. Bom, pessoal, por hoje é isso. Obrigado a todos e até a próxima. O Progenética, que é o Programa de Espalhamento da Genética de Qualidade da ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, já fez uma verdadeira revolução na vida e na lida de muito companheiro boiadeiro por este chão do sertão brasileiro. E mais gente ainda vai poder aproveitar a oportunidade de adquirir reprodutores e matrizes melhoradores, agora na edição de 2022 do Show Rural Copavel, em Cascavel, no Paraná. Quem tem as informações é o nosso companheiro jornalista Marcelo Dias. Confira. A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ, estará presente na 34ª edição do Show Rural Copavel, considerado uma das maiores feiras de disseminação de conhecimento para o campo, que acontece entre os dias 7 e 11 de fevereiro em Cascavel, no Paraná. Entre as novidades deste ano está uma edição especial da Feira de Touros e Fêmeas do Progenética, que foi desenhada para adaptar o atual status do Paraná, que em maio de 2021 conquistou o reconhecimento internacional como área livre de febre aftosa sem vacinação. Durante a feira, serão comercializados animais de genética melhorada, que prometem aumentar a produção de carne e de leite nas pequenas e médias propriedades rurais. Os compradores terão à disposição animais portadores do registro genealógico definitivo, além do teste negativo para brucelose e tuberculose. Tendo perfeita noção da distância a ser vencida e da duração da empreita que foi estabelecida na contratação do serviço, a gente faz aqui uma parada para descansar o mestiço e recomeça a lida dentro de instantes com o destrinchamento do caso que está sendo passado com o boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Com o comprador estrangeiro cada vez mais animado no mercado, mas com o consumidor brasileiro sem dinheiro para nada, o setor exportador está nadando de braçada, enquanto na nossa praça boiadeira a cotação continua empacada. O Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. Na concertação da oferta com a demanda é que anda o comércio boiadeiro. E para ter compensação na negociação do gado, o companheiro não deve prestar atenção só na falação do mercado. E para não deixar ninguém ser engambelado nessa hora, o Terra Viva DBO na TV apresenta agora o noticiário e o comentário a respeito do boi gordo e o porquê da variação da sua cotação. No terreirão da fazenda, os companheiros boiadeiros estavam proseando e assuntando o descambamento do sol por detrás do chapadão, sem prestar muita atenção no avançamento do tempo, quando assim, meio de repente, alguém percebeu que esta sexta-feira foi a fechadeira da terceira semana de janeiro, e o primeiro mês do ano já está entrando nos seus dias derradeiros. Pois então, a respeito da negociação de gado no mercado pecuário, o que tem para ser contado é que a situação está mais ou menos do jeito que estava sendo esperado para este período atual do calendário. Conforme é do conhecimento geral, em horas como esta de agora, depois que o dinheiro do salário bateu asas e foi embora, o trabalhador brasileiro está sendo apertado por grande padecimento financeiro
E por conta desta dificuldade, o vivente não está passando nem na frente do açougue, que é para não sentir saudade. Mas apesar desta queda no movimento, repare a amiga pecuarista que, mesmo pregando o fim do mundo e aumentando a pressão baixista, o comprador não está conseguindo fazer a nossa praça boiadeira despencar de uma vez na descida da ribanceira. A explicação para esse rumo que está sendo tomado pelo carretão é justamente a oferta de gado terminado, que continua apertada no Brasil inteiro e não está deixando o dono do frigorífico tão sossegado quanto ele gostaria e queria estar. Sendo para o abastecimento aqui mesmo do nosso mercado caseiro, a procura não está muito grande, mas a questão é a demanda por animais que estejam dentro do padrão exigido pelo freguês estrangeiro, especialmente o importador chinês. E, neste caso, o negociante está sendo obrigado a largar a mão de valentia e pagar bem mais pela mercadoria. E pelo jeito que o vento está batendo no eito, não vai ser agora que a fome do povo lá de fora vai amainar. Tanto que este mês presente está sujeito ainda a ser o melhor janeiro da história para o setor exportador brasileiro. Por outro lado, o comércio de carne sem osso está andando no sentido contrário do que seria lógico e esperado, com os preços subindo tanto no varejo quanto no atacado. O motivo é que, depois da disparada geral acontecida no valor da arroba no começo do ano atual, os distribuidores e revendedores estão querendo recuperar a parte perdida da sua margem de comercialização. No mercado atacadista, a média dos cortes negociados aumentou 0,6%, mas para o dianteiro, que é mais demandado para exportação, a alta foi de 2,7%, isso nos últimos 7 dias contados, desta quinta-feira passada para trás. No setor varejista, todos os estados pesquisados registraram aumento na média das cotações, sendo que os reajustes foram de 1,5% no Paraná, de 1,1% nas Minas Gerais, de 0,6% aqui em São Paulo e de 0,4% no Rio de Janeiro. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 10 das 32 regiões pesquisadas no Brasil inteiro, sendo que em 9 delas o caso foi de queda e só uma única e solitária andou na direção contrária. Esta uma foi o Espírito Santo, onde o boi subiu para R$ 301,50 a prazo e livre do Fundo Rural. Já em Barretos e em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, a vaca foi derrubada também para R$ 301,50. No sul do Goiás, o macho caiu para R$ 315. No norte das Minas Gerais, o boi voltou para R$ 331. No sul do estado, a vaca escorregou para R$ 300,50. No sul da Bahia, o macho desceu para R$ 312 e a fêmea para R$ 306,50. Em Redenção do Pará, o boi piorou para R$ 290,50 e a vaca para R$ 285,50. No sul do Tocantins, o macho recuou para R$ 295,50. E nas Alagoas, o boi desandou para R$ 300,50. Tendo sabedência da existência de uma freguesia no caminho, o Zé Vicente foi sozinho na frente para deixar a população avisada de que a gente teria de passar com a boiada. E ficou combinado, então, de fazer isso de madrugada. Por conta dessa providência tomada, a travessia foi sossegada e a comitiva seguiu na marcha boiadeira até as horas morredeiras do dia, ainda em tempo de armar rancharia no Alto Sertão, na proteção de uma gameleira copada, para jantar e descansar dessa jornada esticada. E quem quiser ler mais dessas prosinhas rimadas que a gente recita aqui no encerramento do programa, é só campear no meu novo livro, o Versinhos de Caipira, Inteirou os 4, que eu publiquei no meado deste ano recém-passado e já está fazendo carreira no chão do sertão, levado pela mão dos companheiros e companheiras que também têm paixão pela verdadeira cultura sertaneja brasileira. Para saber como fazer para adquirir um exemplar ou logo a coleção inteira, o amigo e a amiga podem ligar diretamente para mim, no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymaschio@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Com o sol mortiço já descambando no grotão, está terminado aqui o nosso serviço e é chegada a hora de pegar o estradão e voltar lá para o fundo do sertão. E fazendo a despedida, a comitiva já deixa prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para segunda-feira, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço, um ótimo final de semana para todo mundo e até mais ver então.